Alô, alô, meus amigos do Magistrar, aqui é a Mônica Queiroz, que alegria estar com vocês nessa revisão em que temos aí na nossa mira o TRF6 e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Temos aí como instituição por detrás das provas a FGV que tem um estilo de prova muito peculiar, como todos nós sabemos, uma prova que tenta nos vencer ali pelo cansaço. E a minha missão aqui com você, já coloquei o material na tela, é fazer uma revisão aí dentro do direito civil, para que você tenha aí algumas matérias bem frescas na sua cabeça, porque realmente são matérias que podem aparecer aí nessas provas que temos aí na nossa mira. Bom, eu quero começar aqui com vocês cuidando exatamente dentro de direito dos contratos. Eu quero começar olhando para a teoria da imprevisão. Sempre um tema recorrente, constante aí em provas feitas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos falar um pouquinho aqui da teoria da imprevisão. Quando a gente fala em teoria da imprevisão, o que se busca combater com a teoria da imprevisão é o desequilíbrio superveniente. Então, sempre que se fala em teoria da imprevisão, o que eu quero com essa teoria? Combater um desequilíbrio superveniente. Para tanto, para que eu maneje essa teoria, nós vamos precisar de 4 requisitos esses que vamos extrair do artigo 478 do Código Civil. Quando você pega esse artigo, dissecando esse artigo, para que você maneje a teoria da imprevisão, você precisa ter simultaneamente, primeiro, um contrato de execução futura, seja continuada ou diferida, isto é, um contrato que se protraia, um contrato que se estenda ao longo do tempo. É claro isso, porque apenas neste contrato poderá sobrevir um desequilíbrio, não é mesmo? Apenas no contrato que demore. Então, por isso que o primeiro requisito é a existência desse contrato. Além disso, naquele contrato que demora ao longo do tempo, lá na frente, há de acontecer algo extraordinário, superveniente, que conduz ali uma das partes à situação de onerosidade excessiva, a uma situação de ruína. Sendo que esse evento que vai conduzir a parte à situação de ruína, esse evento lá atrás, quando as partes fizeram o contrato, as partes jamais poderiam imaginar que aquilo pudesse acontecer no futuro. Isto é, eis a imprevisibilidade do evento, que é exigido, é um requisito. O evento que te conduz à ruína tem que ser imprevisível. Afinal de contas, como é que é o nome da teoria? Teoria da imprevisão, exatamente porque exige-se esse requisito. E, por fim, se você já tem aquele contrato que demora ao longo do tempo, lá na frente acontece algo extraordinário, imprevisível, que te conduz a uma situação de ruína, ao mesmo tempo em que você é conduzido a essa situação de ruína, de onerosidade excessiva, a outra parte tem que obter extrema vantagem. Como todos nós sabemos que esse último requisito, que é a outra parte, obter extrema vantagem, é um requisito de difícil preenchimento, lá no caso concreto, nós vamos ter decisões do STJ em que esse tribunal atenuou, mitigou, relativizou esse último requisito, que é a outra parte, obter extrema vantagem. Mas note comigo que é um requisito exigido pela lei, sim, é um requisito exigido pelo 478. E quando você pega o 478, além dos requisitos, você tem lá mais 2 informações importantes que você deve memorizar, que são, primeiro, a teoria da imprevisão conduz à resolução daquele negócio. Resolver é extinguir, a extinção daquele negócio. E mais, esse artigo 478 vai dizer para a gente que os efeitos da sentença que decretar essa resolução deverão retroagir à data da citação. Não é a data da superveniência do evento que era imprevisível, não é a data do ajuizamento da ação, mas sim a data da citação ali naquela ação. Muito bem. Para finalizar a teoria da imprevisão, professora, seria possível uma revisão?
seria possível, sim, a revisão das prestações, ao invés da resolução do negócio, é cogitada pelo Código Civil, lá no artigo 479. Então, o 479 traz a possibilidade de se revisar as prestações. Bom, posto isso, indo além disso, no mundo dos contratos, um tema interessante também, sem dúvida, sempre, é exatamente os vícios redibitórios. Claro, quando falamos em vício redibitório, todo mundo tem aquela noção. Ah, eu adquiri algo ali numa relação civil comum, e estou destacando que há de ser uma relação civil comum, por quê? Porque se for numa relação de consumo, eu não vou aplicar os vícios redibitórios que estão no Código Civil, ali a partir do 441. Não, aí eu vou aplicar o vício do produto ou serviço que está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, do 18 até o artigo 20. Então, veja, como que nos interessa aqui é o Código Civil, então vamos falar do vício redibitório pelo Código Civil. E é claro que nessa relação civil comum, quando eu adquiro algo de forma onerosa, e isso que eu adquiri apresente um defeito que tem que ser um defeito oculto necessariamente, para que eu diga que estamos diante de um vício redibitório pelo Código Civil, é claro que eu vou poder reclamar. Professora, mas o contrato tem que ser oneroso? Sim, o contrato feito inicialmente tem que ser oneroso, por exemplo, uma compra e venda. Se o contrato for gratuito, a princípio, você não poderá reclamar. Você só pode reclamar se o contrato for oneroso. Mas, professora, existe alguma exceção em que, mesmo se tratando de contrato gratuito, eu poderei reclamar por vício redibitório? Sim, isso é uma das coisas que mais aparece quando se cobra vício redibitório em prova. O quê? Em se tratando de uma situação excepcional aqui, qual? Um contrato gratuito. Qual seria o contrato gratuito? Um contrato de doação. Veja, em princípio, eu não posso reclamar pelo vício redibitório, claro. Mas em se tratando de uma doação com encargo, a chamada doação modal, aí eu posso reclamar por vício redibitório? Posso reclamar pelo vício redibitório, sim. Está lá no parágrafo único do 441 do Código Civil. Parágrafo único do 441 do Código Civil. Então, veja, posso reclamar por vício redibitório se o contrato for oneroso. Se for gratuito, eu não posso reclamar, exceto em se tratando de doação com encargo, que o Código Civil, no parágrafo único do Código do 441 do Código Civil, vai nos informar que chama-se aí a doação com encargo, a doação modal, de doação onerosa. Então, na doação onerosa, você pode reclamar por vício redibitório. Tá, mas professor, o que eu poderei reclamar? Você poderá manejar uma ação redibitória em que você busca redimir o contrato, isto é, você quer devolver essa porcaria e pegar seu dinheiro de volta. E o mais interessante a ser notado aqui, quando a gente fala em ação redibitória, é a gente lembrar do 443. Até coloquei em destaque aí para você o 443. Por quê? Porque esse dispositivo vai nos informar que, além de exigir o que eu paguei de volta, eu poderei exigir indenização por perdas e danos apenas se a outra parte sabia, se o alienante sabia do defeito. Sabe o cara que sabe do problema, te vende aquilo ali, mas não te informa nada sobre o defeito? Pois bem, nesse caso, você pode exigir indenização por perdas e danos. Agora, pode acontecer. E se o alienante não sabia do defeito, professora? Aí você não poderá exigir essa indenização por perdas e danos. Então, fiquem alerta aí para o 443 do Código Civil. Uma outra opção seria você manejar a ação quanti minores ou estimatória. Isso mesmo, ação quanti minores ou estimatória, com base lá no 442 do Código Civil. Quando você maneja a ação quanti minores ou estimatória, você quer continuar com a coisa, porém você vai buscar um abatimento no preço. Você quer pagar, mas você quer pagar menos. Veja, você vai ficar com a coisa, porém haverá ali um abatimento proporcional no preço. Para tanto, ação quanti minores ou estimatória. E um terceiro tema relevante dentro do estudo aí dos contratos, da teoria geral dos contratos, sem dúvida, é a evicção. A gente sabe muito bem que a FGV gosta muito de questões que envolvam evicção.
Evicção, esse instituto que está no Código Civil do 447 ao 457, não é mesmo? 447 ao 457. Quando a gente fala em evicção, todo mundo sabe que na evicção, veja, você adquire alguma coisa de alguém de forma onerosa, e aí não é que essa coisa venha com algum defeito, não é caso de vício, não. Mas o que acontece então, professora? Você, ao adquirir aquilo ali, você vem a perder para um terceiro, porque esse terceiro tem um direito anterior sobre aquela coisa. Então, você perde aquela coisa, veja, evicção é a perda da coisa. E essa perda pode se dar em virtude de uma sentença judicial ou até mesmo de uma decisão administrativa, não é mesmo? E o caso, que é muito mencionado em prova da FGV, é a blitz policial que apreende ali aquele veículo. A STJ trouxe isso para gente. Então, se você perde aquele carro é apreendido ali em uma blitz policial, você terá sofrido, sim, uma evicção. Então, evicção é a perda da coisa, seja em virtude de uma sentença judicial ou até mesmo de uma decisão administrativa em favor de um terceiro que tem ali um direito anterior sobre aquela coisa. É claro que você adquirente, que será chamado de evicto, você que sofreu a evicção é o evicto, você poderá reclamar, não é mesmo? Claro, você vai reclamar ali com base no artigo 450 do Código Civil, levando-se em consideração o parágrafo único, porque a gente vai considerar o valor da coisa evicta, a época em que se venceu, está lá no parágrafo único do 450, então vamos considerar o valor daquela coisa, a época em que se venceu. Mas aqui eu vou despertar aí a sua atenção para um detalhe interessante. Veja, a gente tende a pensar em casos de evicção em que você pagou por aquilo ali, houve um contrato de compra e venda, você comprou aquilo ali e perdeu para um terceiro, não é mesmo? Aí o que você vai querer? Ah, você vai querer que o sujeito, que o alienante te pague ali o valor da coisa à época em que venceu, né? Em que houve a evicção. Claro, conforme parágrafo único do 450. Só que fiquem alerta para o seguinte, porque a FGV já trouxe essa maldade para a gente. Vamos imaginar que eu tenha adquirido alguma coisa para alguém e tenha perdido por evicção, mas eu adquiri aquilo ali, não foi por meio de um contrato de compra e venda, foi por meio de uma dação em pagamento. Sim, a dação em pagamento, que está lá no Código Civil, no 356. E o que é a dação em pagamento? Ora, dação em pagamento ocorre quando o credor ele consente em receber uma prestação diversa da que lhe é devida. A gente sabe muito bem que o credor não é obrigado a aceitar uma prestação diversa da que lhe é devida, ainda que valha mais. Isso está no 313 do Código Civil. Todavia, o credor pode aceitar uma prestação diversa. E no que ele aceita, aquela obrigação será extinta pelo fenômeno da dação em pagamento. Qual foi a maldade aí da FGV? Uma pessoa adquiriu alguma coisa, sim, de forma onerosa, só que não foi por meio de um contrato de compra e venda, foi por meio de uma dação em pagamento. Acontece que isso que essa pessoa recebeu a título de dação em pagamento, ela veio a perder para um terceiro, em virtude ali de uma sentença judicial, por exemplo, ela sofreu uma evicção. E indagava-se o que essa pessoa iria cobrar, esse evicto iria cobrar do alienante. E aí você pode pensar, vou aplicar o parágrafo único do 450. Nós vamos considerar ali que ele vai cobrar o valor da coisa à época em que se venceu. É isso? Resposta, não. Neste caso específico, em que a coisa dada em pagamento se perde ali em virtude de evicção, perceba comigo que neste caso nós vamos aplicar o 359 do Código Civil. 359 do Código Civil, uma regra específica, que vai afastar o parágrafo único do 450 e vai nos dizer que a obrigação primitiva será restabelecida. Ora, se a obrigação primitiva será restabelecida, o que eu vou cobrar não é o valor da coisa que eu tinha e que eu perdi à época em que se venceu. O que eu vou cobrar é a prestação primitiva,
era a coisa que era devida anteriormente, percebeu? Então, note que se eu adquiri por dação em pagamento e perdi por evicção, aí eu não aplico o parágrafo único do 450, mas sim o 359. E se evicção é um tema da predileção da FGV, a gente deve lembrar que lá no contrato feito inicialmente entre o alienante e o adquirente, claro que naquele contrato poderá muito bem vir uma cláusula que reforce a responsabilidade do alienante, que aumente a responsabilidade do alienante, caso amanhã aconteça a evicção. Poderá vir uma cláusula que diminua a responsabilidade do alienante, e aí o alienante vai pagar ali ao evicto, mas vai pagar menos, e é possível até mesmo uma cláusula que exclua a responsabilidade do alienante pela evicção. Mas atenção, atenção, cuidado. Embora naquele contrato inicial feito entre o alienante e o adquirente houvesse ali uma cláusula de exclusão, o artigo 449 do Código Civil vai nos dizer que, mesmo havendo uma cláusula de exclusão da responsabilidade do alienante, o evicto poderá cobrar ali aquele valor que ele pagou de volta. Ele pode exigir o valor que ele pagou de volta. Então, na verdade, cuidado, porque a cláusula de exclusão não significa que vai excluir totalmente a responsabilidade do alienante. Na verdade, a cláusula de exclusão exclui ali só a possibilidade de pleito de indenização por parte do evicto. Porque mesmo havendo a cláusula de exclusão, o evicto pode se voltar contra o alienante, exigindo a devida responsabilização dele, do alienante. Professora, mas para que ocorra o total afastamento da responsabilidade do alienante, isso seria possível? Seria possível se, além da cláusula de exclusão da responsabilidade do alienante, houvesse uma outra cláusula em que o adquirente ele assume o risco ou tem ciência ali de eventual risco de evicção. Percebeu? Então teria que haver uma cláusula de assunção ou ciência do risco da evicção por parte do adquirente. Aí, se houvesse essa cláusula, se amanhã acontecesse a evicção, o adquirente evicto nada poderia exigir. Isso tudo a gente retira dos artigos 448 e 449, ambos do Código Civil. Bom, indo além, quero falar com você sobre responsabilidade civil, e aqui responsabilidade civil objetiva, especificamente a responsabilidade civil objetiva, aquela que é independente de culpa, não é mesmo? Aquela que é independente de culpa. Bom, quais são as fontes da responsabilidade civil objetiva? Primeiro, quando a pessoa pratica uma atividade de risco. Quando uma pessoa pratica uma atividade de risco, o 927, parágrafo único, impõe para essa pessoa uma responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco criado. Com base na teoria do risco criado. Agora, a responsabilidade civil objetiva, entretanto, poderá resultar de lei. Como assim de lei, professora? Existem algumas situações que aquela pessoa ali, ela vai responder independente de culpa, não porque ela estava praticando uma atividade de risco, mas sim por imposição de lei. E aqui, dentro dessa lei chamada Código Civil, nós devemos nos lembrar dos casos que dizem respeito à responsabilidade por fato de terceiro e responsabilidade por fato de coisa, isso mesmo. Mas como assim? Explico para você, veja bem. A regra no nosso país é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos, não é mesmo? Em regra, eu, Mônica, vou pagar apenas por aquilo de errado que eu, Mônica, fizer. Não é assim que funciona? Mas, excepcionalmente, pode ser que eu tenha que responder por um fato de um terceiro. Um terceiro causou o dano, mas quem vai pagar? Serei eu. Excepcionalmente, pode ser que eu tenha que responder por um fato de uma coisa. Uma coisa causou um dano, mas quem vai pagar serei eu. Já vou destacando aqui para você que em todas essas situações de responsabilidade por fato de terceiro ou responsabilidade por fato de coisa, essa pessoa que é chamada a pagar pelo dano causado por outra pessoa ou por uma coisa, essa pessoa responde independente de culpa.
É responsabilidade civil objetiva que se aplica para essa pessoa que responde. Lembrando que os casos de responsabilidade por fato de terceiro estão lá no 932. Você deve saber esse dispositivo com muita tranquilidade aí para sua prova. Então, por exemplo, pai paga pelo dano causado pelo filho menor, tutor pelo tutelado, curador pelo curatelado, empregador pelo empregado, não é mesmo? Nós vamos ter vários incisos no 932. E veja que detalhe interessante. É importante destacar, entretanto, que o pai responde, o empregador responde, tutor, curador, essas pessoas vão responder sim, mas um detalhe que poucas pessoas se lembram na hora da prova. Eles somente respondem, claro que eles respondem objetivamente, independente de culpa, mas eles somente respondem se aquela pessoa que tenha causado dano, por exemplo, o filho menor, o empregado, tiver agido com culpa. Então, veja, para eu chegar na responsabilidade objetiva do empregador, o empregado tem que ter causado um dano de forma culposa. E lembrando que quando a gente fala de culpa no âmbito do direito civil, é a culpa lato sensu, não é mesmo? É a culpa que abrange o dolo ou a culpa em sentido estrito. Enfim, quando eu falo que o causador do dano tem que ter agido com culpa, somente assim eu chego lá na responsabilidade do pai, do tutor, do curador, do empregador, e eu chego na responsabilidade objetiva dessas pessoas. Então, a questão maldosa aqui que poderia aparecer para a gente seria isso mesmo, essa mesma. Qual? O empregado causou o dano, para que o empregador responda objetivamente, o empregado terá que agir com culpa. Correto. Correto, o empregado terá que agir com culpa, culpa lato sensu, para a gente chegar na responsabilidade objetiva do empregador. O mesmo se diga em relação aos pais, ao tutor, ao curador, aquelas pessoas que estão no artigo 932. Então, aqui eu peço sua atenção para o 932, 933 e 934, todos do Código Civil, todos se referindo à responsabilidade por fato de terceiro. Mas você também não vai se esquecer, para essas provas da FGV, da responsabilidade por fato de coisa. Como assim? Uma coisa causou o dano, mas você irá pagar. E a sua responsabilidade, veja comigo, também será uma responsabilidade objetiva. Mas como assim, professora? Aqui, dentro do estudo da responsabilidade por fato de coisa, nós temos que nos lembrar dos artigos 936, 937 e 938. 936 cogita daquela situação em que um animal causa dano a outrem. O dono ou detentor do animal responderá por esse dano e responderá de forma objetiva, independente de culpa. E aí o 936 vai dizer que o dono ou detentor do animal somente não responderão se conseguisse ali provar que houve culpa exclusiva da vítima ou numa situação de força maior. Perceba comigo que a doutrina amplia isso aí, dizendo que não é só para a situação de culpa exclusiva da vítima ou força maior, mas também afastaria ali a responsabilidade do dono ou detentor do animal, além da culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiro, o fato de terceiro. A doutrina amplia isso aí. Mas, enfim, o dono ou detentor do animal, a priori, responde e responde independente de culpa. Artigo 936. Mas atenção, atenção, não será sempre que o dono ou detentor do animal irá responder. Além disso, lembrando da responsabilidade por fato de coisa, aqui eu devo lembrar a você que me acompanha pelo magistrar, do artigo 937, que cogita daquela situação em que você está ali andando na rua, passando em frente a uma construção ou a um prédio em ruínas. Isso mesmo, eu preciso que seja uma construção ou um prédio em ruínas. E algo cai na sua cabeça. Como assim? Por exemplo, um pedaço de marquise, um pedaço de telha, um pedaço de vidro da janela cai na sua cabeça, cai embaixo. E daí, professora? E daí que o 937 vai dizer que o dono da construção ou do prédio em ruína responderá. E eu lhe digo, responderá objetivamente, independentemente de culpa. Quem responderá? O dono, se a gente estiver falando de uma construção ou de um prédio em ruína.
Mas aí eu te lembro aí fortemente que você não confunda o 937 com o 938. Por quê? Porque o 938 lembra de uma situação semelhante, mas aqui nós vamos ter algumas diferenças lá do 937. Do que, professora? No 938, nós vamos ter aquela situação em que você também está andando na rua e algo cai na sua cabeça. Mas quando aquilo ali cai, veja, você estava passando não em frente a uma construção ou em frente a um prédio em ruína. Você estava passando em frente a um prédio normal e você entende o que eu estou querendo dizer quando falo normal. É que não era nem construção e nem se tratava de um prédio em ruína. E aí, por exemplo, cai ali na sua cabeça, por exemplo, um jarro de flor, um tapete que penduraram na janela para secar, um cinzeiro. Quem responderá? O artigo 938 não fala em dono, usa uma outra expressão, fala aquele que habitar. E aquele que habitar poderá ser o locatário, o comodatário, o usufrutuário e, inclusive, o dono. Ou seja, não apenas o dono, mas também outras pessoas, não é mesmo? Então, note a diferença do 937 para o 938. Mas, enfim, quando a gente fala em responsabilidade por fato de terceiro ou responsabilidade por fato de coisa, isso tudo é situação de responsabilidade objetiva por força de lei. Mas eu ainda te lembro aqui que a responsabilidade civil objetiva também poderá decorrer da prática de um abuso de direito. Abuso de direito. E aqui a gente menciona lá o artigo 187 do Código Civil. 187 do Código Civil. Como assim, professora? Ora, quando você, ao exercitar um direito, você extrapolar a determinados limites, saiba comigo, você vai atrair para si uma responsabilidade civil. E será uma responsabilidade civil objetiva, independente de culpa. Então, aqui mencionei 3 fontes da responsabilidade civil objetiva. Quando a pessoa pratica atividade de risco, quando decorre de imposição de lei ou quando a pessoa abusa de um direito. Bom, indo além, interessante também de ser levado para essas provas que o Código Civil de 2002, ele traz a possibilidade de se responsabilizar civilmente a figura do incapaz. Isso mesmo. O incapaz, ele pode ser responsabilizado civilmente, dentro da moldura do artigo 928. Entretanto, como assim, professora? É que o artigo 928 vai trazer a possibilidade de se responsabilizar o incapaz de forma subsidiária. Mas como assim de forma subsidiária? Veja, é que o artigo 928 vai cogitar primeiro do seguinte: imagine que aquele pai, por exemplo, que seria ali o responsável a priori, imagine que aquele pai não tenha obrigação. Mas como assim, professora? Imagine que o pai, só o pai que está vivo, porque a mãe já morreu, então a vítima ajuiza uma ação contra o pai, e o pai havia sido destituído do poder familiar. Esse pai não tem mais obrigação? Não, professora, não. Então, imagine que o pai, ele não tem obrigação. Ou então, imagine uma outra situação que o pai até tem a obrigação, mas ele não tem condição financeira, ele não tem dinheiro para pagar e o filho tem. O filho herdou a herança da mãe, o filho é rico, o pai é pobre. O filho, que é incapaz, pode ser chamado a responder? Claro que pode. Está lá no artigo 928. Então, há a possibilidade de o incapaz responder, mas responder de forma subsidiária. Lembrando que o parágrafo único do 928, PU, parágrafo único do 928, vai dizer ainda para a gente, com base na teoria do patrimônio mínimo, o parágrafo único do 928 vai se preocupar com o patrimônio mínimo ali do incapaz, dizendo que aquela indenização, entretanto, não terá lugar se, para que ocorra aquele pagamento, se aquilo ali privar ali o incapaz ou quem dependa dele ali de sua subsistência, de sua sobrevivência. Então, não teria lugar essa indenização se comprometesse o patrimônio mínimo do incapaz. Essa é a ideia, está lá no parágrafo único do 928. Bom,
Se a gente lembrou de incapaz, a gente pode dar um salto lá na parte geral para lembrar do beabá do direito civil. Como assim? O beabá do direito civil é você saber quem são os incapazes, não é mesmo? É que de um lado nós vamos ter lá os absolutamente incapazes, que são aquelas pessoas que precisam de representação, não é mesmo? Sob pena de o ato ser nulo. Se aquela pessoa que é absolutamente incapaz vier a praticar ali um ato da vida civil, por exemplo, celebrar um contrato, sem estar devidamente representado, você sabe muito bem, o ato será nulo, está lá no 166, inciso 1º do Código Civil. E como absolutamente incapaz, a gente só tem hoje, atualmente, no nosso país, uma pessoa que é considerada absolutamente incapaz. Quem? Os menores de 16 anos. Isso mesmo, aquele que é menor de 16 anos, essa pessoa, para praticar ato da vida civil, precisa da devida representação, sob pena de nulidade. De outro lado, existe um grau de incapacidade mais tênue, em que estamos aí nos referindo aos relativamente incapazes. Os relativamente incapazes são aqueles que se situam lá no artigo 4º do Código Civil. E para eles, entenda comigo, caberá a devida assistência, não é representação, é assistência. E se porventura faltar o assistente, o ato será anulável. Artigo 171, inciso 1º. O ato será anulável se faltar ali a devida assistência para aquele que é relativamente incapaz. Mas vamos nos lembrar quem são os relativamente incapazes. Veja, artigo 4º diz para a gente, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Sim, maior de 16, menor de 18 anos. Lembrando que, claro, se esse maior de 16, menor de 18 anos, que é relativamente incapaz, que precisa de assistência, se, entretanto, naquele caso concreto, ele vai lá e engana a outra parte, dolosamente ocultando a sua idade, se foi inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se ele se declarou maior, nesse caso, esse negócio não será anulável, não. Não, professora, mas terá faltado a assistência? Sim, terá faltado a assistência. Mas mesmo assim, o negócio será válido. Por quê, professora? Porque nós vamos aplicar o artigo 180. Então, você lê esse artigo 4º, inciso 1º, conjugado com o artigo 180. Porque o artigo 180 é o dispositivo que cogita dessa situação em que esse relativamente incapaz vai lá e engana a outra parte. Claro que, em princípio, ele precisava de assistência sob pena de anulabilidade. Mas se faltar a assistência porque ele próprio enganou a outra parte, esse ato será considerado perfeitamente válido e exigível, com base no artigo 180 do Código Civil, que se baseia ali no princípio da boa-fé objetiva, na teoria do Tucoque, artigo 180 do Código Civil. O que é isso, teoria do Tucoque? É uma teoria que decorre da boa-fé objetiva e que diz que uma pessoa não pode violar a norma jurídica e depois tentar obter proveito dessa violação, que foi isso que esse jovem fez. Ele violou a norma jurídica e depois quis a anulação daquele negócio. Não, ele não conseguirá essa anulação. Também é considerado relativamente incapaz, volta para o artigo 4º comigo, o inciso 2º diz, os ébrios habituais, claro, os alcoólatras, os viciados em tóxicos, toxicômanos. O inciso 3º vai dizer aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade. E como exemplo clássico para esse inciso 3º, os manuais trazem a pessoa em estado de coma, ou então aquela pessoa que, em princípio, ela não tem problema nenhum, mas jogaram um hipnóticozinho na bebida dela, ela tomou aquilo ali, ficou doidona, e naquele momento que ela estava doidona, ela assinou o contrato. Veja, aquela pessoa, em princípio, ela é plenamente capaz, mas no momento em que ela havia assinado o contrato, ela estava relativamente incapaz, com base no inciso 3º do artigo 4º. E, por fim, é também considerado relativamente incapaz os pródigos. Pródigo é aquele que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio, como todos nós sabemos. Atenção, porque a FGV já cobrou aquele que é viciado em jogo de azar. Aquele que é viciado em jogo de azar, embora em princípio não esteja aí no artigo 4º, ele não está expressamente.
mas ele estaria implícito, assim a doutrina vai dizer lá no inciso 4º. O viciado em jogos de azar, ele estaria aí dentro de um conceito de prodigalidade, portanto, poderia ser interditado em moldura de incapacidade relativa. Outro detalhe interessante a ser destacado aqui é que, primeiro, a proteção que incide em relação aos absolutamente incapazes é tão grande, mas tão grande, que não corre nem prescrição, nem decadência contra o absolutamente incapaz. Você está lembrado disso? Corre contra os relativamente incapazes, mas contra os absolutamente incapazes não corre nem prazo prescricional, nem prazo decadencial. Isso com base nos artigos 198, inciso 1º, e 208, ambos do Código Civil. 198, inciso 1º, e artigo 208, ambos do Código Civil. Mais um ponto interessante, sem dúvida, se aqui estamos falando de incapacidade, é que nós não temos mais, nem no artigo 3º, nem no artigo 4º, menção à pessoa com deficiência. A gente sabe, lá desde a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, a gente sabe que por essa lei, a pessoa com deficiência, ela é considerada plenamente capaz. Ela é considerada plenamente capaz. Então, a priori, a pessoa com deficiência, ela é considerada plenamente capaz. Ela não reside nem no artigo 3º, nem no artigo 4º do Código Civil. Por que eu estou falando a priori? Porque em caráter excepcional, para essa pessoa com deficiência, poderia haver a nomeação de um curador. Está lá no artigo 84 e 85 da Lei 13.146 de 2015, artigos 84 e 85, seria uma nomeação ali de um curador, que seria uma medida extraordinária, duraria o menor tempo possível, e seria possível até mesmo um procedimento menos invasivo do que nomear-se um curador. Digo menos invasivo porque conservaria a capacidade da pessoa com deficiência, que seria a tomada de decisão apoiada, que está no 1783A, que interessaria aí para a prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tá? Tomada de decisão apoiada, em que essa pessoa com deficiência, ela escolheria ali pelo menos 2 pessoas para auxiliar ali na tomada de decisões do dia a dia, ok? Bom, posto isso, vamos além. FGV cobra emancipação sempre, com muita frequência, só que não é aquela questão pobre que te pergunta ali se houve emancipação ou não. É uma questão em que te contam uma história gigante, enorme ali sobre determinados sujeitos, vários sujeitos ali na história, e um deles, geralmente, você encontra lá a informação de que ele é casado, é um jovem de 16 anos, mas é casado. Você tem logo que antenar ali, opa, eu tenho aqui um plenamente capaz, que embora tenha 16 anos, foi emancipado pelo casamento, ou você tem ali naquele problema uma pessoa que, embora tenha lá 17 anos, foi emancipada ali pelos pais. Então, enfim, claro que você tem que saber quando que ocorre, quais são as situações de emancipação para solucionar problemas outros que a FGV traz para a gente. Então, vamos lembrar rapidamente que quando a gente fala em emancipação, a emancipação pode ser voluntária, que é aquela feita pelos pais, não é mesmo? Eu preciso do pai e da mãe lá no cartório. A emancipação poderá ser judicial, que é quando aquela pessoa que tenha no mínimo 16 anos não tem nem pai nem mãe, tem um tutor. O tutor será ouvido e ali pede-se, né? O interessado, o jovem, pede a sua emancipação, o tutor é ouvido, e aí então o juiz pode emancipar por sentença. Lembrando que essa emancipação voluntária e essa emancipação judicial, emancipação voluntária por escritura pública, emancipação judicial por sentença, aquela escritura pública, aquela sentença deverão ser levadas ao registro, tá? Caberá o registro público dessa sentença ou dessa escritura pública que promoveu a emancipação. Está lá no artigo 9º, inciso 2º
do Código Civil, em artigo 9º, inciso 2º do Código Civil. Agora, existem outras situações de emancipação que a gente vai chamar de emancipação legal, que é a lei emancipando. Como assim? São situações automáticas de emancipação, que não cabe registro de nada, que não depende de homologação judicial, que pai e mãe não precisam emancipar, basta acontecer aquilo ali na vida do jovem, que são os incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 5º. Então, olha lá, emancipa-se, olha lá as hipóteses de emancipação legal, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, e quando aquele jovem ele já trabalha e já se mantém ali com economia própria. Então, ele tem que ter ali economia própria. Cuidado com aquela questão de prova que traz um jovem que fez ali algum trabalho, mas que ainda não tem economia própria. Porque eu já vi isso em FGV. Se ele não tem economia própria, não dá para dizer que ele foi emancipado, tá? Então precisa de que aquilo ali que ele ganhe tenha conduzido à sua economia própria. Outro detalhe interessante. Se porventura acabar a causa que o emancipou, então, por exemplo, ele perdeu o emprego, ou então acabou o casamento, a emancipação continua. Porque uma vez emancipado, continua emancipado, tá? Então, emancipação é um ato irrevogável. Indo além, morte presumida. Morte presumida é aquela em que não há corpo. A gente não tem um corpo cujas funções vitais cessaram. Então, você não tem prova da materialidade. A morte presumida, aquela em que você não tem um corpo, ela existe no Código Civil em 2 pontos que não se confundem. Cuidado, FGV, se cobrar isso, vai querer te confundir. Vai querer misturar esses 2 pontos. Veja, você não pode confundir a morte presumida do artigo 7º com a morte presumida lá da frente, lá do procedimento da ausência. A morte presumida do artigo 7º, ela ocorre sem procedimento de ausência. Então, o artigo 7º diz, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, ou seja, não há abertura de procedimento de ausência aqui. Não tem nada a ver com procedimento de ausência. E aí nós vamos ter 2 incisos. Inciso primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. São aquelas situações de tragédia, que o cara entrou na embarcação, a embarcação afundou, procuraram o corpo do cara no fundo do mar e não encontraram. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Ou então, aquela outra situação. Qual? Está lá no inciso 2º do artigo 7º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Vou traduzir para você. Imagine comigo um cara que foi para a guerra. Imaginou? Imagine mais, memoriza. Tem 2 anos que essa guerra acabou e esse cara não voltou. Veja comigo que essa é a segunda hipótese de declaração de morte presumida em que não se abre procedimento de ausência. Apenas para os 2 incisos do artigo 7º, apenas se exige um requisito a ser preenchido. Está lá no parágrafo único desse mesmo artigo 7º. Sabe qual que é o requisito? Esgotar todas as buscas e averiguações. Tem que procurar, só se não encontrar mesmo, é que o juiz sentadão na cadeira dele vai declarar aquele sujeito como presumidamente morto e mais. O parágrafo único do artigo 7º vai dizer que tem que ser ali, né? Naquela sentença tem que mencionar a data provável do óbito. O juiz tem que mencionar naquela sentença em que ele declara a morte presumida a data provável do óbito. Então, temos aí a morte presumida do artigo 7º diante dos seus 2 incisos. Mas nós vamos ter a morte presumida lá na frente, um pouquinho mais à frente no Código Civil, no procedimento da ausência, é um procedimento que você deve conhecê-lo, claro, que está no Código Civil do artigo 22 até o artigo 39. E quando a gente fala em ausência, em princípio a gente pensa num cara que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, não é mesmo? Haverá ali um procedimento de ausência e haverá um determinado momento que esse sujeito que desapareceu do seu domicílio sem deixar vestígio, foi comprar cigarro e não voltou mais, será declarada a morte presumida dele. E você sabe em qual momento desse procedimento que será declarada a morte presumida do ausente?
quando da sucessão definitiva. Está lá no artigo 37, é quando da sucessão definitiva. E a sucessão definitiva, ela chega 10 anos depois da sucessão provisória, tá? Então, em princípio, é feita uma sucessão provisória e depois, 10 anos, aí chega a sucessão definitiva, vai se declarar a morte presumida do ausente, que é quando se dá ali a propriedade, passa realmente a propriedade ali para os herdeiros, porque até então o que os herdeiros têm é só posse, a posse dos bens, eles não têm a propriedade ainda, só com a declaração da morte presumida, que ocorre na sucessão definitiva, é que é dada a propriedade aos herdeiros. Um detalhe interessante, entretanto, está lá no artigo 38, porque o artigo 38 traz uma hipótese de sucessão definitiva autônoma, assim o STJ vai dizer para a gente. Quando se diz autônoma, é porque independe da observância do procedimento da ausência. Daí que se naquele caso concreto a gente tiver em mãos aqueles dois requisitos do artigo 38, o juiz já vai direto para a sucessão definitiva, sem ter que passar por todo o procedimento da ausência. Como assim? Quais são os dois requisitos do 38? Muito importante, vou te contar agora. Hoje, a pessoa que desapareceu, ela tem que ter no mínimo 80 anos de idade. No mínimo 80 anos de idade. E as últimas notícias dessa pessoa, que a gente tem dessas pessoas, a gente tem que ter no mínimo 5 anos. Então, eu fiquei, aquele velhinho, aquele idoso, né, que tenha hoje 80 anos de idade, quando que ele foi visto a última vez? Há no mínimo 5 anos atrás. Então, ele foi visto na última vez na fila do INSS, lá na rua tal. Perceba comigo que quando ele sumiu, então ele tinha 75 anos, que ele foi visto a última vez. Hoje ele já tem 80, então tem que ter no mínimo 80 e no mínimo 5 anos datarem as suas últimas notícias. Aí o juiz já vai direto para a sucessão definitiva, declarando a morte presumida, ok? Bom, posto isso aí, vamos olhar para a pessoa jurídica aqui rapidamente, e sem dúvida, um dos pontos fundamentais dentro do estudo da pessoa jurídica é o estudo da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica faz a gente alcançar aquela pessoa natural, aquela pessoa que estava, o membro da pessoa jurídica. Não é essa a ideia? É essa a ideia de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Várias leis trazem a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A lei que nos interessa aqui para a nossa aula é essa lei Código Civil. E o Código Civil traz a desconsideração lá no artigo 50, ao adotar a teoria maior. Pela teoria maior, que é adotada pelo artigo 50 do Código Civil, para que ocorra a desconsideração, é necessário que se comprove um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Sendo que esse abuso ele vai se manifestar de duas formas. Veja, ou quando há um desvio de finalidade, ou quando há uma confusão patrimonial. Está lá no artigo 50. Então, comprovado o abuso da personalidade, aí desconsidera-se a personalidade da pessoa jurídica, eis a aplicação da teoria maior. Lembrando que o Código Civil, lá no parágrafo 3º do artigo 50, admite a desconsideração inversa, que tem cabimento naquela situação em que o membro, o sócio, por exemplo, daquela sociedade, oculta bens, esconde bens na sociedade para prejudicar terceiros, e aí esse terceiro prejudicado pode requerer uma desconsideração inversa, que é chamada de inversa exatamente porque aqui a gente não vai tirar a pessoa jurídica da frente para ir na pessoa natural. Aqui a gente tira a pessoa natural da frente e vai à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é que está ocultando os bens estão ocultados na pessoa jurídica, então isso seria desconsideração inversa, tema importante também. E vale lembrar ainda que em 2023 o STJ trouxe um precedente que versava sobre a possibilidade de desconsideração positiva. E o que seria essa tal de desconsideração positiva? Eu te conto rapidamente, isso a gente não tem em lei, mas é trabalhado pela doutrina e o STJ trouxe nesse precedente de 2023. A desconsideração positiva, ela ocorre quando, por exemplo, imagine que a pessoa jurídica seja proprietária de um imóvel e essa pessoa jurídica é devedora, ela tem um credor e essa pessoa jurídica não cumpriu com a sua obrigação, não pagou o seu credor. Imagine que o credor queira dar de cima desse imóvel, esse credor pretende a penhora desse imóvel.
só que constata-se que esse imóvel é destinado à moradia de um sócio daquela sociedade, daquela pessoa jurídica. Nesse caso, o STJ disse que não caberia aquela penhora, aplicando-se uma desconsideração, que seria chamada de desconsideração positiva. Isso porque aquele imóvel estaria desempenhando uma função de bem de família. Então, aplicou-se ali a Lei 8.009 de 90, que traz a impenhorabilidade do imóvel residencial. Então, o STJ disse para a gente que não caberia ali a penhora daquele imóvel. Se cogitamos aqui de pessoa jurídica, vale lembrar que no finalzinho de 2024 nós tivemos uma lei, a Lei 15.068, que trouxe lá e inseriu o inciso 7º no artigo 44, reconhecendo também como pessoa jurídica os chamados empreendimentos de economia solidária. Empreendimentos de economia solidária, onde ocorre ali uma autogestão, não é uma heterogestão, é uma autogestão. E vale destacar ainda que o parágrafo 2º do artigo 44 diz que se aquela lei de 2024 não conseguir resolver o problema ali, que envolve aquele empreendimento de economia solidária, nós vamos aplicar de forma supletiva, de forma subsidiária, as regras das associações. Veja, não serão as regras das sociedades, mas as regras das associações. Ponto. Além disso, negócio jurídico. Vamos fazer um quadrinho aqui lembrando de um negócio jurídico defeituoso. Um negócio jurídico pode se manifestar como defeituoso de duas formas. Ou quando ele padece de um vício do consentimento, ou quando ele padece de um vício social. Vícios do consentimento, você deve se lembrar deles, são eles o erro, o dolo, a coação, a lesão, o estado de perigo, não é mesmo? São todos vícios do consentimento. Claro que lesão e estado de perigo, é muito importante que você leia os dispositivos referente à lesão. Lesão está no 157, estado de perigo no 156, muito importante, tá? Claro, havendo qualquer um desses vícios, o negócio será anulável naquele prazo decadencial de 4 anos que está lá no artigo 178. Prazo decadencial de 4 anos que está lá no 178. Agora, quando falamos em vícios sociais, a gente se lembra da fraude contra credores, que conduz à anulação do negócio também naquele mesmo prazo decadencial de 4 anos, do artigo 178. Mas, de outro lado, nós vamos ter um vício social que é tido como mais gravoso, que é a simulação, que está no 167. Quando a gente fala em negócio simulado, o negócio simulado, atenção, ele não é anulável, ele é pior do que isso, ele é nulo. E vamos nos lembrar que o artigo 169 do Código Civil diz para a gente que o negócio nulo não convalesce com o decurso do tempo, não se cura com o decurso do tempo. Podem se passar 5, 10, 20 anos, a todo tempo aquele negócio continua nulo, continua passível de ser declarado como nulo. Indo para o âmbito do direito das obrigações, nós tivemos uma lei em 2024, que foi a Lei 14.905, e essa lei é uma lei muito importante, porque, primeiro, eu vou ler de baixo para cima, ela insere um parágrafo único lá no artigo 389. Como assim insere um parágrafo único no artigo 389, professora? É que esse parágrafo único vai colocar fim à discussão de qual índice de correção monetária que tem que ser aplicado. Se as partes não escolheram nenhum índice, o índice a ser aplicado a título de atualização monetária será o IPCA. IPCA, você vai memorizar para mim, IPCA, que é um índice ali apurado pelo IBGE, o IPCA. Memorizou? Então, se as partes não escolheram nenhum índice no contrato, ou se não houver lei impondo algum índice, o índice será o IPCA. Além disso, essa lei coloca fim a uma discussão que havia há anos no nosso país quanto aos juros. Juros legais. Artigo 406. Essa lei de 2024 insere 3 parágrafos no artigo 406 e coloca fim a uma discussão dizendo lá no parágrafo 1º que a taxa para os juros legais, e vamos nos lembrar que os juros legais eles são aplicados quando as partes não convencionam a taxa de juros, aí a gente se vale dos juros legais,
A taxa para os juros legais a ser considerada é a taxa Selic, é a taxa Selic. E como a gente sabe que dentro da taxa Selic a gente tem já um índice de correção monetária embutido ali dentro da taxa Selic, é por isso então que o parágrafo primeiro diz que a taxa para os juros legais será a taxa Selic deduzido o IPCA. Deduzido o IPCA. Então, juros legais hoje é a taxa Selic menos o IPCA. Muito bem. Bom, a FGV também gosta do tema cláusula penal. Cláusula penal é aquela multa que vem no contrato, que representa uma pré-fixação de perdas e danos, que a gente sabe. E a gente sabe que se você, parte prejudicada, além da multa, se você quiser uma indenização suplementar, porque o seu prejuízo foi maior, em relação a esse valor excedente aí, você quer uma indenização suplementar, você só pode exigir essa indenização suplementar se o contrato autorizar previamente. Então, o contrato lá atrás tem que trazer a cláusula penal, a multa contratual e mais, a possibilidade de se exigir uma indenização suplementar, porque senão você não pode exigir, se não mencionar indenização suplementar, você não pode exigir essa indenização suplementar, está lá no parágrafo único do 416. Lembrando ainda que o Código Civil de 2002 traz, inclusive, mesmo que a cláusula penal tenha sido fixada dentro dos tetos legais, dentro do que a lei permite, é possível o juiz entrar dentro daquele contrato e reduzir aquela multa, observadas as peculiaridades ali do caso concreto. É a chamada redução equitativa da cláusula penal. Redução equitativa da cláusula penal. Então, seria possível, sim. Está lá no artigo 413 do Código Civil. Indo além, um tema interessante, já que a FGV gosta de problematizar, é o credor putativo. Claro que devedor de boa-fé que paga credor putativo, esse pagamento é válido. Está lá no artigo 309. Credor putativo é um credor imaginário. Veja que o credor putativo, dentro das peculiaridades do caso concreto, enganaria a qualquer um. Então, por isso, o pagamento é considerado como válido. Esse 309 funciona como uma exceção à regra de que quem paga mal paga duas vezes. Realmente, quem paga mal paga duas vezes, mas se você pagar um tal de credor putativo, esse pagamento será considerado como válido, sim, com base na teoria da aparência, com base no artigo 309 do Código Civil. Para fechar, eu quero te lembrar. Que, primeiro, antes de ir para as atualidades do STJ e do STF, eu quero te lembrar que uso capião é um tema que a gente pode apostar para as provas da FGV, porque resulta em problemas, e a FGV adora problemas, né? Uso capião. E aqui quero me lembrar da uso capião constitucional, rural, lá do 1239, e urbana, do 1240, tá? Quero me lembrar também da uso capião constitucional familiar, que está no 1240A, uso capião familiar. Então, confira aí essas modalidades de uso capião, sobretudo uso capião familiar, conjugal, pró-família, uso capião conjugal, pró-família, 1240A, que é quando um cônjuge abandona o outro, e esse cônjuge abandonado, vale para o companheiro também, porque também se aplica a união estável, pode tentar usucapiar metade ali do cônjuge que abandonou. Já uso capião constitucional, que está no 1239, 1240, o prazo é pequenininho, um prazo de 5 anos, também vale aí a nossa conferência. Para fechar agora, finalmente, eu quero passar rapidamente sobre algumas atualidades do STJ e do STF. Uma primeira que interessante é a gente lembrar que o STJ trouxe em 2025, foi abordado no STJ aquela questão de dívida de jogo contraída no exterior. Então, o cara foi lá em Las Vegas, jogou, perdeu, e lá pode haver a cobrança de dívida, né?
de jogo de azar, e aí esse cara volta para o Brasil, ele era um brasileiro, e aí o credor dele vem ao Brasil cobrar dele. Em princípio, a gente poderia dizer, mas não pode cobrar, por quê? Porque é dívida de jogo, e dívida de jogo está dentro da ideia de obrigação natural, imperfeita, existe apenas o débito, não existe responsabilidade. Só que nesse caso, o STJ disse que como a dívida foi contraída no exterior, caberia a cobrança sim, com base no que preceitua o artigo 9º da Lei de Introdução. Lei de Introdução é matéria da prova. O artigo 9º da Lei de Introdução vai dizer que as obrigações elas devem ser regidas pela lei do lugar onde elas foram constituídas. Então, lá em Las Vegas é permitida a cobrança. Aí o sujeito vem para o Brasil, ele pode ser cobrado aqui, em relação àquela obrigação que foi constituída lá nos Estados Unidos. Então, isso por causa do artigo 9º da Lei de Introdução. Outra atualidade interessante é que o STJ, em 2024, disse que a indenização num caso de abuso sexual sofrido na infância ou na adolescência, o prazo prescricional não começaria automaticamente da maioridade civil, mas sim de quando essa pessoa no futuro se tocasse do sofrimento, daquilo ali que ela passou. Então, a gente teve um caso, que foi esse caso aí do STJ, abordado pelo STJ, em que a pessoa, a vítima, ela sofria ali abuso sexual na infância, aos 12, aos 11 anos de idade, mas ela vem a constatar o sofrimento, a desenvolver síndrome do pânico, a ter que tomar remédio controlado aos 30 e poucos anos. E aí, então, ela percebe que foi em virtude daquilo que aconteceu lá no passado. E aí, será que estaria prescrita a pretensão dela? O STJ disse que não, porque esse prazo começaria não da maioridade civil, mas a partir do momento em que ela tomasse conhecimento da violação do direito ao qual ela sofreu. Testemunha de Jeová, vamos lembrar que STF, em 2024, reconheceu o direito de os testemunhas de Jeová recusarem procedimento que envolvesse transfusão de sangue. Mas o STF, ao fixar teses, ele disse, o Supremo Tribunal Federal, disse que é para pessoa maior e capaz. O testemunha de Jeová que seja maior e capaz. Então, cuidado, porque às vezes a questão de prova traz que aquela pessoa foi emancipada, tem 16 anos, é testemunha de Jeová e quer recusar a transfusão. Não pode. Por quê? Porque ela é menor de idade. E as teses do STF, isso a FGV já cobrou, as teses fixadas pelo STF exigem que a pessoa seja, além de capaz, ela tem que ser maior de idade. Outro detalhe, pais não podem recusar pelos filhos menores, tá? Isso tudo tá lá nas teses fixadas pelo STF acerca da recusa ao procedimento de transfusão de sangue em relação aos testemunhas de Jeová. Outra atualidade interessante de 2025 é lembrar que o STJ reconheceu a possibilidade de alteração de registro civil para o gênero neutro. Então, se já era sabido que poder-se-ia alterar do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, também o STJ lembrou aí, pera lá, e o gênero neutro? Favorecendo aí o direito que a pessoa tem de se autodeterminar. Então, vamos permitir essa alteração de registro civil para o gênero neutro também. O STJ trouxe isso em 2025. Algo que nem é tão novo assim, o direito ao esquecimento foi tido como incompatível com a Constituição Federal de 88, o STF fixou tese nesse sentido em 2021. Você deve se lembrar que direito ao esquecimento seria aquele direito que a pessoa tem de ser esquecida da sociedade. E aí, então, o STF, analisando o direito ao esquecimento, diz que não, deve prevalecer a liberdade de expressão, a vedação à censura. Então, o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, a pessoa não tem direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. O STF trouxe isso para a gente em 2021. Outra decisão, também não é tão recente assim, mas é interessante, do STF, muito interessante, em relação à biografia, que os biografados, eles não precisam autorizar pela publicação de sua biografia. Aquela biografia pode ser publicada, então é inexigível a autorização do biografado em relação à sua biografia desde 2015 no nosso país. O STF trouxe isso para a gente e a FGV cobrou como? Não apenas em relação ao biografado, mas também em relação aos coadjuvantes.
que os coadjuvantes também não precisam autorizar. Ah, mas e se houver alguma mentira ali? Essa pessoa prejudicada que vai reclamar, mas vai reclamar a posteriori. E um sétimo e último ponto aqui, STF em 2018 trouxe para a gente que o transgênero ele tem direito à alteração do seu nome e do seu designativo sexual, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Então, a alteração do nome e do designativo sexual para o transgênero não é somente condicionado a ter feito a cirurgia de transgenitalização. A STF diz que isso independe de esse transgênero ter se submetido a essa cirurgia. Inclusive, o STF trouxe em 2018 que aquilo ali poderia ser feito extrajudicial e, posteriormente, em 2022, nós tivemos até lei que trouxe aí essa possibilidade dessa alteração ser feita ali extrajudicialmente no cartório tão somente. Bom, com isso, eu encerro aqui desejando a vocês excelentes provas aí, que vocês tenham cabeça fresca para fazer aí as provas da FGV. FGV é uma banca que a gente tem percebido, eu estudo aqui a FGV, diariamente eu resolvo prova da FGV. E o que eu percebo é uma tendência da FGV ao quê? A querer te vencer, ganhar a disputa pelo cansaço. Então, você já vai para uma prova sabendo, eu vou ficar cansado, mas eu vou resistir. É isso que você tem que entender ali, na hora que você estiver lendo aqueles enunciados enormes, né? Tenta resistir, porque no final vai valer a pena. Nós aqui do Magistrar, a gente está aqui te esperando, dê notícias. Um grande abraço. Vou me fechar aqui o slide. Um grande abraço e muito sucesso para você. Tchau, tchau.